Aí eu fui numa casa de uma serva de Deus e ela disse que eu ia trabalhar junto com o Neto pela causa da pessoa com deficiência. Tem um outro projeto também que a Secretaria da Pessoa com Deficiência colocou em prática, que é o sinal sonoro, né? Que ajudou bastante aí os deficientes visuais. Esse sinal sonoro, inclusive, eu falei pro Neto, né? Sim. Estaria aqui com vocês falando. Foi a inspiração lá dos sinais de Nova York. A gente estava conversando, né? Sim. Difícil. Mas ele disse assim para mim, Bruno, nós vamos ser uma referência. Ele não olhou para aquele momento, ele estava voltando, estava se reconstruindo a cidade, você sabe muito bem pelo que a cidade passou, mas ele falou, vamos fazer essa faculdade para eles sim, vamos ser uma referência. Além da Visão VR. Fala, galera! Estamos aqui no Além da Músico Visão. Bruno Marcondes. Hoje com a presença ilustre. Ele vai aqui se apresentar para vocês, vai contar a sua história de vida. Hoje ele está como pré-candidato, mas é vereador de nossa cidade, foi secretário da pessoa com deficiência e hoje está aqui com a gente para contar a sua história de vida, para a gente conhecer melhor essa pessoa ilustre aqui na minha frente. Fala você! Boa tarde, Bruno, e a todos que nos assistem. É um prazer. Primeiro, agradeço a Deus por estar aqui com você. Amém. E vamos ter esse bate-papo e eu tenho certeza que vai ser bênção. Sim, Pastor Washington, nosso convidado de hoje. E aqui do meu lado, meu irmão, Bravo Marcelo. Boa tarde a todos. Olá, Pastor Washington, prazer enorme tê-lo aqui conosco neste podcast. E antes de começar, pessoal, dá o like, que é muito importante. Isso. Né? Quanto mais like vocês derem, mais essa mensagem vai ser propagada aí para todos no YouTube. Então, pessoal, senta o dedo no like aí. É isso aí, galera. Então, pastor, começando a nossa entrevista, conta um pouco aí da sua história, né? De onde que o senhor... Minha história. Desde o início, né? Onde que o senhor nasceu, o senhor é de Volta Redonda mesmo. Conta um pouco aí pra gente conhecer um pouco da sua história. Tá, então eu vou me apresentar na pessoa até para que esse que está em casa possa... ter uma imagem sobre a minha pessoa. Isso, da sua autodescrição. Eu sou careca, tenho 58 anos, 1,70 m, moreno, casado, né? Com a Ana Lúcia, que deve estar me ouvindo, e tenho 2 filhos. Ok. Agora vamos falar então um pouco sobre a minha vida, né? Então, isso. Eu, na verdade, eu não nasci aqui, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. Carioca da Gema. Carioca da Gema. Fui adotado, né, por uma família que... te acolheu? Me acolheu com muito amor. Marli e Ellison. Sim. Era meus pais adotivos que me acolheram e cuidaram de mim, né? Cuidaram de mim. Te deram amor. Eu perdi a minha mãe, né? Meu pai também foi embora. E tinha uma irmã, mas a minha irmã eu tinha na verdade 3 irmãs, então essa irmã casada ficou com as 2, que era solteira, e eu tive que ser colocado nessa família que essa moça que me acolheu era amiga da minha mãe, e me acolheu, né, e assim, cuidou de mim, fez tudo que podia fazer, procurou me ajudar ao máximo, né, até porque... quando você vai crescendo numa família que você percebe que ali você é um filho de criação, tem muitas frustrações na mente, né? Sim. Por que eu não ficava com a minha irmã? Por que minha mãe me deu para essa moça que não tinha nada a ver, né? Em relação família, era só conhecida dela. Mas a dona Marlícia e o Ellison sempre me acolheram, me abraçaram. Sim. Né, os seus filhos, que eles também tinham, a Tânia e o Luiz também me acolheram. E ali eu fui crescendo, né? Você foi morador de comunidade? Eu fui morar. Qual comunidade que você Eu morei residiu? entre, assim, quem conhece um pouco, eu morei entre Irajá e Colho Neto, que era a Cari, e eu morava ali em Colégio, que é nesse meio ali, Irajá, Colégio e a Cari. Sim. E eu morei ali, né? Fui criado ali. Adolescente, juventude, e fui crescendo ali. Foi tranquila a sua juventude ali, sua adolescência? Tinha muitas questões sociais ali? A questão social... tráfico de droga? Já existia, questões né? que sempre... o jovem se conflita, né? Assim, eu tinha dos meus pais sempre aquele bom conselho. Referência, né?
sempre o bom conselho, sempre aquela orientação de estudar. Mas quem vive próximo de uma comunidade, você sabe que a comunidade também às vezes te atrai. Sim. Né? Com convites, né? Que a gente não precisa nem conversar aqui. Mas só que eu sempre pensei na minha mãe. Eu dizia assim, minha mãe não merece que eu venha entrar para essa vida, até porque ela me acolheu e tem me acolhido até hoje. Então, uma das razões de eu não ter me envolvido na comunidade, eu falava para mim, minha mãe não merece que eu venha decepcionar ela. Então, fui crescendo ali, mas nunca me envolvi com a comunidade. Nunca quis. E o senhor... Pois não. Você, vou chamar de você. Pode falar, fica à vontade. Você trabalhou qual foi o seu primeiro quando você começou a trabalhar? Eu fui crescendo ali, na minha época tinha emprego para jovem. Meu primeiro emprego foi na União Fabril, na Avenida Brasil, né? Ali eu entrei ali com 16 anos, né? E naquela época a gente tinha oportunidade de emprego para o jovem, né? Sim. E ali eu fiquei trabalhando lá, né? Naquela época o dinheiro, então você já começou o dinheiro cedo rendia já, muito, né? O dinheiro rendia, que eu ficava surpreso quando eu recebia, né? Eu jovem, com muito dinheiro na mão. E ali eu fui trabalhando, estudando, trabalhando. Mas antes de chegar ali nesse primeiro emprego, eu trabalhava na feira, eu fui jornaleiro. Eu sempre procurei assim trabalhar porque eu queria ajudar um pouco essa família. Porque eu via que meu pai, ele trabalhava na Açúcar Pérola. Não sei se você chegou a conhecer a Açúcar Pérola. Ele trabalhava lá. E era aquela coisa muito difícil. Então eu queria ajudar eles. Então, antes mesmo de fazer 16 anos, eu comecei a ir pra feira, vender maracujá, limão. Nessa época você pensava em política? Nessa época você já pensava em política? Não, nunca pensei em política. Vê, né? Eu vivia a minha vida lá normal ali, na comunidade, mas trabalhando para ajudar o meu pai. Uma vida simples. Uma família simples. Família simples. Uma casa que era um banheiro só. E você tinha naquela época um sonho? Você pensava em quê então? Se você não pensava em ser... Hoje, na política, você pensava o quê? Você tinha um sonho? Assim, o meu sonho era ser policial. Eu queria ser policial. Mas só que eu tinha que estudar. E aí tava, né... Não tinha tempo para isso. Não tinha tempo para isso. Porque eu via também alguns dentro da comunidade, mesmo assim, indo para ser polícia. Eu achava legal. Eu cheguei a pensar nisso. Mas eu tinha que estudar, mas ao mesmo tempo tinha que trabalhar. Eu tinha que ajudar meu pai e minha mãe. E como é que o senhor veio parar em Volta Redonda? Foi quando, né, que o senhor veio? Aí já outra história. Aí já deu um salto muito grande, né? De 16 anos. Aí, quando eu vim para Volta Redonda, eu já tinha casado, né? Então aí já deu um salto muito grande. Foi que ano que o senhor voltou? Veio pra cá. Eu vim pra cá em 96. Aí eu vim pra cidade. Mas assim, antes de chegar aqui na cidade... Já tem 30 anos. Já. Quase 30 anos. Já. Eu vim pra cá... Qual motivo? Não, assim, eu estava na igreja como pastor da Igreja Universal. E um dia eu estava no Rio de Janeiro e eles falaram, vai para lá, para Volta Redonda, para fazer o trabalho lá, desenvolver. Né? E eu vim para cá com esse objetivo, fazer o trabalho crescer e desenvolver na cidade de Volta Redonda. Aí foi quando eu cheguei aqui. Né? Mas antes, como eu falei... você falou? Não, antes aí eu conheci minha esposa. Sua esposa é carioca também? Carioca, né? A minha esposa é carioca. Eu conheci ela na Igreja Universal. Hoje a gente tem 35 anos casado. E ela é funcionária pública do Estado e também do Federal. E aí a gente casou e ao mesmo tempo, quando casamos, eu continuei trabalhando. E aí um dia veio esse chamado, né, da igreja, se eu queria ingressar, largando tudo, toda a minha vida, assim, de projeto que eu tinha, de trabalho naquele momento. Eu falei, tá bom, vou aceitar. Perguntei para ela também aceitou e viemos para cá. Né? Viemos para cá para cuidar da igreja. A igreja que você iria cuidar da vila?
a igreja que eu você vim veio cuidar... Não, a primeira igreja universal que eu botei o pé foi lá na Sávio Gama. Ah, tá. Na Avenida Sávio Gama. Eu pensei que você tinha... Não, aí depois... Depois que você foi. O tempo foi passando, aí eu cheguei na política, aí já por intermédio um pouco também da política, conseguiu a igreja negociar lá o imóvel onde a igreja hoje está, que é na Vila Santa Cecília. Sim. Entendeu? Sim. Então, mas a primeira igreja que eu botei o pé foi lá na Sávio Gama, né? E vim pra cá pra isso. E o primeiro mandato do senhor foi em que ano? O primeiro mandato foi em 2000, de 2000 a 2004. E o que fez o senhor entrar na política? Quem que te incentivou? Como é que foi isso aí? Assim, como eu já falei, né? Bruno e Maxwell, né? Eu não tinha... Marcel, desculpa, Marcel. Eu não tinha... nunca pensei na juventude ser político. Nunca pensei, tá? Só que quando eu estava dentro da igreja, a igreja colocou para mim que precisava de um vereador na cidade. Exatamente, para desenvolver o trabalho. Sim. É como eu falei para você, esse imóvel hoje da Vila Santa Cecília aconteceu também por meios políticos. Sim, né? sim. Para a gente Sem até dúvida. chegar ao dono na época, que se eu não me engano era o Banco Santo aquele André. ali do lado do Vila Shopping? Vila Shopping. Antigo, que era um banco, Era né? o banco. Banco Porto Real. Banco Santander? O Santo André é o Porto Real. Era um banco. Era o Porto Real. Era um banco. Aí a igreja me convidou. E para mim eu sempre gostei de desafio, né? Eu nunca disse assim, eu não posso, eu não consigo. Mesmo eu não estudei muito, na verdade vim estudar aqui. Aqui que eu procurei fazer gestão pública, aqui que eu entrei um pouco para fazer direito. Direito eu fiquei entre direito e gestão pública. Aí eu falei, não, vou optar por gestão pública. Direito eu parei no 4º período e fui fazer gestão pública. Sim. Até porque quando tinha aceitado o desafio de ser um representante da igreja, eu precisava me capacitar mais, me preparar mais. E aí aceitei e vim e fui ser político. Entrei em 2000 e fui caminhando, né? Fui caminhando. O primeiro mandato foi então no ano 2000? 2000 a 2004. Ah, 2000 tá, e 2004. E então não foi o senhor não está no caso, sei lá, o 5º mandato? Não. Aí o que aconteceu? Aí eu entrei, mas assim, como eu falei, a minha cabeça não era política. Eu entrei lá para... Você tomou um susto? Eu tomei um susto. Não, eu tomei um susto até porque eu estava acostumado num ambiente, né, que era dentro da igreja. Depois eu fui estar dentro de uma câmara da maior cidade, né, do Sul Fluminense, Volta Redonda. 300 mil habitantes? Hoje está com... Não sei se hoje 300 mil. Eu acho que já 300, chega. Naquela época não. Na época era 200. Isso. E ali cercado de pessoas, né, médico, advogados, engenheiro. Então, para mim, assim, né... E tendo que encarar a tribuna, né? Porque... que encarar. Você tem que se apresentar lá. Só que quando eu fui para lá, eu tinha essa cabeça assim, vou ficar aqui 4 anos, depois vou embora. Então eu não me assumi esse papel de um representante. Estava ali passando o tempo para obedecer uma coisa que foi determinada pela hierarquia da igreja. A hierarquia pediu, é como se você estivesse trabalhando, falando, Bruno, hoje você vai chegar às 7 horas da manhã. Você vai chegar às 7 horas da manhã. Assim foi o meu caso. Eu aceitei, mas não me envolvi, não me empenhei tanto. Aí veio, e aí 2004... missão. Aí 2004, quando era a reeleição, eu perdi. Sim. Eu falei, agora eu vou embora da cidade. Né? Mas aí eu não foi sabia nada desse detalhe, disso. eu achei que era consecutivo. Não, aí eu perdi em 2004, eu tinha que buscar reeleição. Reeleição, assim, hoje eu tenho um ponto de vista. Mas o senhor perdeu, você acha que por causa do quê? Foi a questão partidária? Não, foi porque eu não assumi a posição que eu estava. Sim. Porque você ser um representante na maior cidade... Você tem que trabalhar, você tem que levantar uma bandeira, você tem que lutar sim pelo povo. Sim. Você não pode estar ali só passando o tempo. Ou então as pessoas só vê algo de você de 4 anos. Né? E quando eu entrei lá a primeira vez, realmente as pessoas não me conheciam. Se eu perguntar para vocês aqui, vocês tinham ouvido falar de mim em 2000 a 2004? Não. Não, vocês ouviram. Depois mesmo, mas só aí, depois. Só depois. Aí. Porque aí você já vinha bem votado, não, né? Aí. Você tá vindo bastante bem. Aí mas também já vem uma coisa que. Aí eu já falo, porque eu tenho essa fé em Deus, já vem uma questão religiosa. Aí eu perdi 2004, aí passou 2004, 2008 e 2012. E eu falava com Deus assim, todo dia. Eu falei, Deus,
Eu não pedi para entrar em política. Por que eu não volto a cuidar da igreja? Por que eu não cuido da igreja? E sempre pedindo a Deus, que eu falei, eu não quero passar por isso. Né? Minha família, meus amigos, aqueles que estão próximos de mim. Aí quando faltava um ano para a eleição de 2016, faltava um ano. A minha esposa falou assim, ó, a eleição, o dia da eleição vai cair no dia do seu aniversário. E Deus vai te dar um presente. Ela falou isso para mim. Aí eu já tinha perdido 3 eleições, né? Uma coisa impossível você perder 3 eleições e conseguir voltar para aquela casa. Eu acho que na história de Volta Redonda, eu acho que eu fui o único. Perder 3, não é você concorrer 3, é você já ter passado lá, perder 3 e voltar. Então, ela falou isso para mim, eu fui lá no calendário e vi que realmente era o dia do meu aniversário. E aí eu voltei. Só que aí, nesse período, eu falei com Deus, se eu voltar para lá, eu vou realmente fazer o que eu nunca fiz lá. E eu vou realmente colocar toda a minha força naquilo que o Senhor me mostrar que eu devo fazer. E aí foi o que aconteceu. Eu voltei em 2016, e 2016 fui trabalhando, aí veio 2020 para a reeleição. Aí eu fui numa casa de uma serva de Deus, e ela disse que eu ia trabalhar junto com o neto pela causa da pessoa com deficiência. Ela falou isso para mim. E naquele momento eu disse para ela assim, olha, eu não sou tão próximo do neto, mas eu tô aqui. E ela disse assim, não, você vai ganhar, ele vai ganhar. E aconteceu isso. Eu ganhei, e aí ele também ganhou, fui lá conversar com ele e falei para ele criar uma secretaria da pessoa com deficiência que eu ia trabalhar. Ia trabalhar e ia fazer, junto com ele, Volta Redonda ser uma referência. Então a ideia partiu do senhor? Sim, a ideia na verdade partiu dessa profecia, dessa senhora, mas alguém tinha que falar com o neto. Sim. E eu tive aquela determinação de chegar lá no gabinete dele, o início já de 2021, e falar para ele isso. Falei, olha, Qual Neto, foi a resposta dele na hora? o Neto, um Na hora que você abraço falou pro pra Neto. ele. O Neto é uma pessoa que ama essa cidade. Sim. Mas assim, como a gente não era próximo, ele já se assustou de me ver entrando de chegar lá. Esse vereador aí. Ele me olhou, né? Te olhou. E eu estava só. E uma coisa que eu tenho que falar aqui: ele estava sozinho na sala. É difícil encontrar o Neto sozinho, mas eu creio que já foi um preparo de Deus ali. E aí eu falei para ele, Neto, eu vou falar 2 coisas aqui, talvez você não vai acreditar. Mas uma serva de Deus falou para mim falar para você construir uma secretaria para nós 2 trabalhar pela pessoa com deficiência da nossa cidade. E a outra coisa também, que todo mundo sabe, né? Naquele momento ele estava naqueles processos que não dava em nada, coisas que era só mesmo para desgaste. Mas ela também mandou te falar que nada vai tirar você dessa cadeira. Eu falei isso para ele. E até quando acabou tudo, esse processo dele, eu falei com ele, Neto, aquela senhora tinha razão. Aí ele falou, eu acho que ela tinha. Mas na verdade foi todo um projeto de Deus. Aí eu falei para ele criar, e aí passou um mês, ele falou para mim, você sai lá da Câmara? Eu falei, eu saio lá da Câmara. Até porque eu já sabia que eu tinha um compromisso, que eu tinha falado com Deus, que eu ia trabalhar muito. E aí quando ele falou que ia fazer, e realmente aconteceu. E a gente foi para lá em 2021. E essa inspiração aí também é pelo fato que o senhor tem um filho com deficiência, não é? Que é a deficiência auditiva? O meu filho, ele por conta da meningite, ficou surdo, com 2 anos. E aí, eu vi, né, o que é uma casa que tem uma pessoa deficiente. Eu e minha esposa, minha filha, nós somos muito unidos, graças a Deus. A gente tomou um choque. Desculpa perguntar o nome da sua esposa e de sua filha. Ana Lúcia e Ana Caroline e Samuel. Um abraço para a família do pastor Washington. Eles estão ligados. Aí, assim, foi um choque para nós. Sim. Né? E aí foi, assim, a gente se reinventar dentro de casa para se comunicar com ele. Porque só quem tem uma deficiência, alguém em casa, sabe como que tem que ser feito. Toda a família, às vezes, mudar até a rotina, né? E a gente começou a acolher ele, até que ele decidiu, não sei se vocês conhecem, ir embora para o Rio de Janeiro e estudar no INES. O INES é uma faculdade
Federal. Igual o Benjamin para cegos, o Ines é para excelente. Fica ao lado do Benjamin Constant, Marcelo. Excelente. É o Ines. E o nosso desafio era, como pai, deixar ele lá sozinho. Porque eu não podia ficar lá. E lá tem alojamento? Não, ele Porque lá no Benjamin... Não, lá pra ele não tinha alojamento. Não tinha internato, não. Era ele ir e voltava. Ir e voltar, tipo assim, 1h30 de viagem. Uhum. Sozinho, com Deus, pegando o metrô 6 horas da manhã. Pra ir pra lá. Mas eu sabia que ele tinha que passar por isso. Eu não tinha como impedir ele. Ele queria, e ele precisava quebrar a barreira. Na verdade, eu falo como pai. O deficiente tem que aprender também a quebrar a barreira. Sim. O pai e a mãe podem auxiliar, ou a irmã pode auxiliar, mas ele mesmo tem que quebrar a barreira. E por isso que eu não impedia ele. Ficava com o coração partido. Rio de Janeiro, um filho surdo, adolescente, sozinho. Mas eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que deixar. Deixar ele voar, né? Deixar ele voar. Exato. Até que um dia, eu já aí envolvido na política, falei para ele assim: meu filho, eu vou arrumar um emprego para você aqui na cidade. Vem para cá. Ele falou: não, eu vou para aí, mas eu vou fazer um concurso público. E ele fez isso. Ele fez o concurso e hoje ele dá aula também para os surdos. Ele passou no concurso, né? Olha que legal. E dá aula aí para os surdos, as crianças. Muito bom, parabéns. Então, Qual o nome dele mesmo? Samuel. Samuel. E hoje eu estudo com ele Libras. Olha só. Por que eu estudo hoje Libras toda sexta-feira lá na SMAC? E, na verdade, isso também já foi um trabalho que a Secretaria proporcionou à população de Volta Redonda aprender Libras. Porque quando eu aprendo Libras, o Bruno... Falar em Libras, uma observação, a gente não pode Pode deixar, até porque a gente tem que fazer justiça. Mandar um abraço para Eliette Ferreira, porque... Ela, hoje, como secretária especialista em Libras, manda um abraço para ela aí, pastor. Eliette, você conhece, né? A Eliette, a gente não pode deixar porque... Eliette ama essa causa. Com certeza absoluta. E quando a secretaria foi para ser construída, o Neto logo falou comigo: você conhece a Eliette? Tem problema ela trabalhar com você? Eu falei: de maneira nenhuma. Até porque eu já conhecia a Eliette ela, né? lá na Câmara, que ela trabalhou com maravilhosa, pessoa de coração puro. Celione. E ela sempre foi essa pessoa com essa dedicação na causa. Muito bom, fiquei muito feliz. Assim, ela está lá, né, hoje como secretária fazendo excelente trabalho. Nossa, que bom. Tá? E aí, foi ideia da Eliette mesmo a gente proporcionar o curso de Libras, né, para o povo de Volta Redonda, para aqueles que queira aprender Libras, que também era uma maneira que a gente entendeu e viu que era a inclusão. Porque quanto mais pessoas aprendendo Libras, mais ela vai poder incluir né, um surdo que ela encontrar na rua, que de repente está com dificuldade de se comunicar, ela vai chegar e vai comunicar com essa pessoa, como já aconteceu. Pessoas que passaram no curso de Libras lá, que hoje estão na enfermagem, como enfermeira, teve um relato de uma enfermeira que ela ficou muito feliz, porque tinha lá uma pessoa surda internada, e os outros não conseguiam, né, se comunicar até na questão o que ela estava sentindo, a medicação que ela tinha que dar. E essa enfermeira que fez o curso de Libras conseguiu se comunicar, né, e ela ficou muito feliz e deu esse relato. Muito legal. O quanto é importante ter Libras hoje sendo oferecido pelo poder público, ninguém paga nada, tá? Isso acontece na SMAC segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia à noite. Ainda tem na UGB também. É muito bom. Exatamente para fazer essa inclusão. Muito bom. Tem uma turma, né, na UGB, né, do pessoal dos deficientes, né, auditivos. Aí já é o início do trabalho da secretaria, porque quando a secretaria nasceu, o Neto falou assim: o que a gente vai fazer? Aí tava eu, a Eliette, né, e nós falamos: botar eles para estudar, né? Mas aí você sabe como que uma pessoa que está em casa, um deficiente auditivo, né, vai ir para uma faculdade, tem que ter um intérprete, pedagógica, né, intérprete, tem que ter conscientização dos profissionais, que eles vão trabalhar com uma turma diferente. Mas aí quando o Neto falou isso, eu falei assim: e vamos fazer isso. A Eliette também colocou essa ideia, e aí o Neto chamou logo o pessoal da UGB para negociar esse curso com eles, para poder colocar eles lá dentro. E eles já estão aí se formando. Um dos primeiros projetos da secretaria? Foi o primeiro. Muito bom. O primeiro projeto que deu impacto, posso dizer assim, para outras cidades, porque no momento da inscrição, muitas pessoas de outras cidades queriam vir para cá. Que legal. Queriam estudar, né?
E por conta da cidade onde ela mora não ter essa oportunidade, ela queria vir para cá. E aí a gente priorizou, né? O pessoal Volta Redonda. E hoje eles estão lá e já vão aí, esse ano agora ou no outro, concluir a primeira turma aí de administração, a grande maioria surdo. Parabenizar o GB, né? A UGB foi parceiro. Pela essa parceria aí com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Foi parceiro. O senhor Oswaldir na época. Oswaldir, o reitor, a Elisa. A Elisa. Um abraço pra Elisa, um abraço pro Oswaldir, que hoje é secretário, né? Você vê. Hoje é secretário de Educação de Volta Redonda. Hoje você vê como reitor é que tá da UGB. O mundo dá essa volta. Eu conheci ele lá na UGB. Hoje ele é o nosso secretário de Educação, à frente de uma pasta muito importante até para a inclusão, né? Sim. Eu conheci ele também lá, eu fui recebido por ele quando eu fiz faculdade na UGB, é uma pessoa... A Elisa. Tá lá. Tá lá até hoje. A Elisa ela foi minha professora. Ela também foi minha professora. Tá convidada, Elisa, vem pra cá, fazer um podcast com a gente. Pessoas assim, para eles também foi tudo novo, né? A faculdade... Desde o professor até o reitor, tudo novo, aceitar esse desafio, mas deu certo. Tanto que a gente depois fez uma outra turma. Hoje a UGB tem uma sala de um núcleo de assistência especializada. Para ensinar português, preparar eles. A própria secretaria também tem um reforço desses alunos. Lá tem uma sala de atendimento para pessoa com deficiência visual. Lá hoje também. Sim. Tem que bater palma para o UGB. Porque, assim, claro que não foi tudo um novo início, mas hoje a gente tem lá atendimento para SUS, projetos maravilhosos da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Agora o NAI também, que é um núcleo de atendimento especializado lá, que eu encabecei na época esse projeto e a UGB abraçou. E parabéns para a instituição. A gente tem que reconhecer isso, as parcerias como funcionam, e é isso aí. Agora, tem um outro projeto também que a Secretaria da Pessoa com Deficiência colocou em prática, que é o sinal sonoro, né? Que ajudou bastante aí os deficientes visuais. Esse sinal sonoro, inclusive, eu falei pro Neto, né? Sim. Estaria aqui com vocês falando. Foi uma inspiração lá dos sinais de Nova York. A gente tava conversando, né? Sim. Botar o som de animais. Não, aqui ainda não tá o som de animal, não. Mas eu achei excelente. Você falou, né? Acho que você pra não poluir a... porque o sinal sonoro, ele tem aquele bipzinho, né? Então, às vezes... pode prejudicar um pouco a questão ambiental sonora. Mas lá nos Estados Unidos eu achei interessante que para evitar essa tipo poluição sonora, eles fizeram com som de pássaro, né? O cuco e um outro pássaro lá que eu não identifiquei. Mas é muito legal. Então você falou com o prefeito. Eu não conheço lá, né? Vocês que me passaram isso, eu achei excelente, né? Isso. Ter esse som sonoro. Não, seria maravilhoso. Seria uma coisa até interessante. Eu acho que a gente tá no caminho certo. É uma tecnologia totalmente possível, né? É uma tecnologia totalmente acessível. Eu acredito que seja. É só assim, ter a empresa que vai oferecer esse... Porque é uma ideia que eu vi lá e eu achei muito interessante, que seria que no Brasil, acho que seria a primeira cidade, né? Primeira cidade com esse som de pássaro, no caso. Eu não sei se tem cidades. Vamos avançar. Bem com o som dos pássaros. Não, o Neto quer colocar mais sinal. Ele até falou pra mim, onde você quer colocar? Eu falei, nas principais vias. Exatamente. Retiro, Amaral Peixoto, a Vila tem lá em frente o shopping. Ele falou, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, assim, ele quer fazer e vai fazer. Aí depois a gente vê para chegar até nessa questão. Qualquer coisa, se precisar, eu tô maior. De sinal sonoro. E não, a gente conversar. Pra gente colocar isso. Não, consultorias, precisar da gente. Eu acho legal. Pode falar com o Além da Visão aqui. Não, o Além da Visão pode e vai nos ajudar muito, porque eu falo assim, a secretaria nasceu, mas a gente tem que continuar evoluindo. Exatamente. E essa evolução, ela acontece não só a iniciativa minha do prefeito, mas todo mundo envolvido. Sim. Eu, você, a sociedade, aquelas pessoas que realmente quer que a nossa cidade seja inclusiva, quer que a nossa cidade seja acessível. Você falou para mim quando eu estava chegando aqui, aquele projeto é do censo. Do censo. Sim, do é censo importantíssimo. E eu falo para você, esse projeto, na verdade... Fazer o mapeamento, né? Ele nasceu lá com a Eliette, lá com o prefeito, e o prefeito mandou lá para que eu fizesse esse projeto. Mas você vê, o comprometimento é tão grande da Eliette, do prefeito, e mandou para mim. Eu falei, não, agora a gente avança muito. Porque quando você passa a ter números, realmente... saber de condições de cada deficiente, o grau, a escolaridade, aonde mora, se tem algum benefício, se tem formação. Você tem essa informação, você pode evoluir muito. Eu acho que futuro. Eu acho que o resultado desse censo, digamos assim, vai ser surpreendente, porque a gente
tem relatos de pessoas que estão, por exemplo, cegas, que ninguém sabe. Pessoas que estão em casa, em luto, em depressão, precisando de ajuda, e ninguém sabe, pra gente é até uma surpresa, assim, porque geralmente a gente conhece as pessoas que têm deficiência em Volta Redonda, porque a gente tá no meio, mas tem muito mais. E a gente, com esse projeto aí, vocês vão desenvolver, eu acho que vai ser muito bom, até mesmo para a prefeitura conseguir ajudar essas pessoas. Sim, e vocês vão nos ajudar a incentivar as pessoas a fazer o cadastro. Sim, com certeza. Eu vou passar isso para vocês. E hoje em dia, com a tecnologia, né, com a internet, Sim. as pessoas todas têm Hoje acesso. quem faz o cadastro é a Caped. Não, do censo agora, desse projeto que a gente votou, vai ser direcionado totalmente à secretaria. Ah, Sim. secretaria. Se a pessoa não tiver condição de acessar uma internet, ela vai lá pessoalmente. E lá ela vai fazer esse cadastro. Eu quero fazer outra justiça aqui também. Agradecer o prefeito Neto, por quê? Porque uma lei que ele aprovou, o Marcel deve lembrar disso aí. O Neto, ele foi responsável para criar uma lei que dá gratuidade de transporte público para as pessoas com deficiência de nossa cidade. Foi o único prefeito, eu lembro, que quando ele criou a lei, criou com acompanhante e um titular. Era um titular e um acompanhante. A carteirinha, ela tinha uma carteirinha para o deficiente, tinha uma outra que era para o titular e para uma outra pessoa, se caso o titular não tivesse condição de levar essa pessoa com deficiência. Então, eu tenho que fazer justiça, até porque minha prima foi secretária de Educação de Volta Redonda, a Emiliana Casagrande, e mandar um abraço pro Neto, porque realmente é um prefeito que abriu as portas para o deficiente e sempre atendeu a nossas solicitações. Tem outras histórias que eu mais deixar para outro momento, mas só para registrar esse momento que eu estou diante aqui foi secretário, né? Posso dizer também que o pastor Washington como secretário que foi e agora está como pré-candidato nosso vereador. Ele agora atendendo as causas das pessoas com deficiência. Eu tinha que registrar isso, porque essa carteirinha foi muito bom para mim, foi muito bom para meu irmão. Sim. Porque a gente estudou, nós íamos para a escola e a gente não gastava passagem. Então a gente se formou porque tinha essa carteira que, quando não dava para a carteirinha permitia que outra pessoa pudesse estar. Então, é isso aí que eu poderia registrar. Bruno, transporte público. E eu quero reforçar essa questão em relação ao prefeito, porque ele é um prefeito diferenciado nessa questão aí da pessoa com deficiência. Eu acho que é por isso que Deus deu a ele essa graça de ser o único prefeito, talvez, do Brasil que tem essa história de tantos mandatos à frente de uma prefeitura. Tá? E isso é esse coração que ele tem, esse amor, esse carinho, essa dedicação. Assim, todas as vezes que, quando eu me dirigi a ele para falar de qualquer causa em relação à pessoa com deficiência, ele sempre falou, vamos fazer. Eu lembro que quando nós falamos do início da secretaria, ele disse assim, tô chegando agora, a cidade estava passando um momento muito difícil, mas ele disse assim para mim, Bruno, nós vamos ser uma referência. Ele não olhou para aquele momento, ele estava voltando, estava se reconstruindo a cidade, você sabe muito bem pelo que a cidade passou, mas ele falou, vamos fazer essa faculdade para eles sim, vamos ser uma referência. Então, que Deus continue dando muita saúde para ele, porque ele ama essa cidade de fato, de verdade. Que bom. Então, pastor, estamos chegando já no final da entrevista. Sim. Já passou? Passa rápido. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais, um recado para os volta-redondenses, para os deficientes. Para as associações, os movimentos. Associações de deficientes, os idosos da nossa cidade, os jovens. Isso. Olha, o que eu deixo para eles é que eles sempre acreditem numa Volta Redonda cada vez melhor. Porque se depender de mim, nós vamos buscar sempre isso. Uma Volta Redonda inclusiva. Inclusiva. O prefeito tem esse carinho, né, de querer fazer essa cidade cada vez mais evoluir. E da minha pessoa, eu vou estar sempre trabalhando. Porque eu falei, eu não pedi para entrar lá. Eu não pedi. Né, eu tenho certeza que quem me colocou lá foi o Altíssimo. Sim. E para honrar ele, eu tenho que trabalhar pelos que precisam. E eu vou trabalhar, enquanto eu respirar, enquanto eu andar. E abracei essa causa, que ninguém via assim. O Neto sempre fez, mas com a secretaria que foi criada, a coisa expandiu mais. Você vê que hoje a gente fala de censo, hoje a gente fala de sinal sonoro, hoje a gente fala de faculdade. Sim. Então a tendência é a gente evoluir mais. Então eu posso deixar aqui o povo de Volta Redonda, que nós vamos continuar trabalhando para avançar mais. É isso aí. Beleza, então, galera, curte e compartilha. Canal Além da Visão, apoio
Live Music, o estúdio que tem aí produzido sonhos. Quero agradecer mais uma vez a presença do ilustre aqui, pastor, o nosso pastor Washington, hoje é pré-candidato, mas hoje vereador de nossa cidade, veio aqui contar sua história de vida. Marcel. Obrigado aí, pastor. E, gente, dá o like, é muito importante para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Um abração e até a próxima. Obrigado, pastor Washington. Além da visão VR.